Bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec. Nós vamos dar início à nossa atividade de hoje com uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre e amigo maior, aos bons amigos da espiritualidade, e rogamos, neste momento, que tenhamos o amparo, a proteção e a companhia de todos esses bons amigos nos auxiliando a abrir mente e coração para os ensinamentos que vamos receber do Evangelho e que possamos, Senhor, na medida do possível e sempre que tivermos oportunidade, colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus nos deixou e que sejamos, assim, instrumentos da sua paz. Que assim seja. O capítulo que vamos abordar na preleção de hoje é o capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. À beira do mar da Galileia, entre as cidades de Tabga e Cafarnaum, fica o Monte das Beatitudes, Har HaRocher, onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha, um código de conduta entre as pessoas para alcançarem elevação espiritual. O código de conduta que a gente comenta é o Sermão da Montanha, uma série de aspectos de comportamento que Jesus foi abordando, com todo carinho, com todo cuidado, e mostrando para as pessoas qual seria o caminho da elevação espiritual a partir dessas atitudes e desses comportamentos. E entre todos esses códigos está o capítulo que a gente vai abordar hoje. A gente inicia, então, o estudo do Evangelho hoje com as palavras de Mateus, no Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quem matar ou se encolerizar será condenado pelo julgamento. Aquele que ofender ou disser raca, chamar um homem de má conduta, virando o rosto e escarrando no chão, será condenado pelo conselho. Já quem disser você é louco, será condenado ao fogo do inferno. Esses versículos estão no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e são os versículos 5, 9, 21 e 22. Jesus nos ensina, por essas palavras registradas por Mateus, que a doçura, a moderação, a mansuetude ou mansidão, a afabilidade e a paciência constituem uma lei, ou seja, uma ordem acerca do comportamento correto em relação aos outros. E condena a violência, a cólera, as expressões descorteses ou ofensivas e especialmente a discriminação. Portanto, ele nos ensina que palavras e atitudes ofensivas têm poder destrutivo, pois expressam um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, insultam a benevolência e a fraternidade, além de conservar o ódio e a animosidade. Nós espíritas temos conhecimento de que brotam do nosso pensamento essas palavras e agem como dardos fluídicos, atacando a pessoa que é o alvo da ofensa, independentemente da distância que essa pessoa esteja de nós, ou na nossa presença, ou mesmo em outro lugar. E elas atingem com um poder maior do que nós podemos imaginar. A ação fluídica
se dá pelo pensamento e pela vontade. E as nossas palavras são resultado também do nosso pensamento e da nossa vontade. Nós proferimos as palavras que nós pensamos, que nós desejamos e que nós temos vontade de colocar. A lei de amor e caridade, pelo contrário, regula positivamente as relações entre as pessoas, mantém a concórdia, a união, além de reforçar o respeito entre os seres. Depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é parte da primeira lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas temos dois códigos que aparentemente não se combinam. Um deles é bem-aventurados os brandos, pois possuirão a terra. E o outro é renuncia aos bens materiais para ganhar o céu. Seria isso uma incoerência nos ensinamentos de Jesus? É óbvio que não. Enquanto encarnados, necessitamos de elementos materiais para viver. O problema é que no sistema social em que estamos inseridos, tendemos a dar muito mais valor ao ter do que ao ser. Nesse lugar está o cuidado que nós devemos manter. Jesus deixou exemplificado também esse aspecto quando orienta ao jovem rico que deixasse tudo para segui-lo. Não devemos considerar mais importante ou mesmo desenvolver dependência das coisas que um dia ficarão para trás. Quando o jovem rico não consegue se desvencilhar, deixar para trás a sua fortuna, as suas coisas, ele demonstra que o mais importante para ele naquele momento é o ter e não o ser. Se na época de Jesus já era assim, hoje não mudou muita coisa. Nós observamos o quanto as pessoas ainda precisam ostentar e o quanto isso ainda é forte e presente na nossa sociedade. Mas o ensinamento de Jesus dizendo que possuirão a terra, será que se refere a essa ostentação necessariamente? É aí que entra a questão da renúncia aos bens materiais. É a questão daquilo que é suficiente para a nossa vida, suficiente para a nossa saúde, para o nosso conforto. Por ora, os poderosos, violentos e desonestos detêm maior controle sobre os bens materiais, enquanto para outros falta até o mínimo necessário. Mas não esqueçamos a promessa de Jesus de que quando conseguirmos fazer da lei de amor e caridade a lei da humanidade, o egoísmo será erradicado. Não haverá mais exploração do forte sobre o fraco e os espíritos ainda enraizados no mal serão retirados deste planeta. Ou seja, nós temos que ter aquilo que é necessário para a nossa existência terrena, mas temos que renunciar, saber renunciar a esses bens quando formos chamados a isso, inclusive e especialmente no momento da nossa desencarnação. Muitos espíritos ainda permanecem apegados aos seus bens, à sua vida terrena, ao invés de seguirem o seu caminho evolutivo. Então, desde já, precisamos construir esse conceito, essa ideia de que esses bens são passageiros. Chegamos na parte do capítulo em que entramos nas instruções dos espíritos. E essa primeira parte vai tratar da afabilidade e da doçura. A benevolência, que é fruto do amor ao próximo, dá origem à afabilidade e à doçura. No entanto, mais do que nunca, estamos vivendo um tempo de exaltação das aparências através das mídias e das redes sociais, que evocam imagens de pessoas sempre felizes, sempre bonitas, sempre com palavras doces e sempre com o melhor conselho. A mensagem de Lázaro, que foi recebida em Paris em 1861,
mais atual do que nunca, reflete sobre as pessoas que têm um sorriso nos lábios e veneno no coração. São brandas enquanto nada as contradiz, mas atacam ferozmente quando isso acontece. Falam lindas e boas palavras quando estão face a face, mas são mestres da maledicência pelas costas. Pessoas benignas aos olhos da sociedade, mas que dentro de seu ambiente doméstico são tiranos e ofensores, enrijecidos em seu orgulho e sua vaidade, e se tornam verdadeiramente detestáveis. As mídias sociais, as redes sociais, encobrem muito das pessoas. Essa beleza, essa felicidade, essas palavras doces nem sempre refletem o que traz o coração. E temos que ser muito cuidadosos com aquilo que nós recebemos e passamos adiante, porque não sabemos qual foi efetivamente a origem verdadeira daquele post, como a gente chama hoje, daquela postagem, daquele vídeo, daquela mensagem. Nem sempre aquilo que está sendo colocado ali é verdadeiro. A gente tem uma chuva de mensagens desejando bom dia, boa tarde, boa noite, e às vezes nas entrelinhas de algumas dessas mensagens consta uma pequena distorção. Temos que ter muita atenção sobre isso. Nem sempre a mensagem é de afabilidade, de doçura. Nem sempre ela também aborda os outros critérios importantes, aqueles que são brandos e pacíficos, aqueles critérios que são a realidade da brandura e do pacifismo. Jesus lamentava isso, dizendo: hipócritas é o que sois, se referindo a pessoas que mantinham esse padrão de comportamento. Podem enganar os outros, mas jamais a si mesmos e muito menos a Deus. Um espírito amigo nos deixa também uma mensagem em Havre, 1862, de que a paciência também é uma caridade. Diferente da forma assistencial aos necessitados, a paciência dos brandos e pacíficos consiste no perdão àqueles que provocam dor e sofrimento, ou que nos provoquem ainda uma dificuldade. Na verdade, essas pessoas significam uma prova. Posso dizer para vocês que a ciência da paz está no perdão. Perdoar-se e perdoar ao outro, perdoar ao próximo, significa trazer o desejado alívio às dificuldades inerentes à experiência terrena. Não é muito fácil. As mágoas, as dores, ficam muitas vezes enraizadas durante longo tempo, mas o nosso esforço contínuo deve ser para oferecermos, sim, esse perdão. E é um perdão que começa em nós. Nesse momento eu gostaria de citar algo que eu costumo falar muito para as pessoas. A gente não dá para o nosso próximo, não dá para o outro aquilo que nós não temos para nós. Se você deseja do fundo do coração perdoar alguém, o perdão começa por si próprio. Você se perdoa. Se você deseja dedicar amor a alguém, primeiro você dedica esse amor a você. Você só dá para alguém aquilo que você já tem. Lázaro, numa outra mensagem recebida em 1863, também em Paris, fala da obediência e da resignação. Nos chama a atenção de que essas virtudes estão aliadas à doçura. Não significam uma negação da vontade ou uma negação do sentimento. Ele explica que, na verdade, a obediência é o consentimento da razão, enquanto a resignação é o consentimento do coração. É interessante como surgem algumas palavras que no mundo atual estão muito na moda, estão muito presentes, não chega nem a ser moda, porque são necessárias da gente tomar conhecimento e fazer uso. Consentimento é uma delas. Nós estamos assistindo tantas coisas envolvendo
no nosso dia a dia o não consentimento, uma atitude que a pessoa sofreu e que não foi consentida, uma violência, uma ofensa, uma invasão daquilo que a gente pode considerar como seu limite pessoal. O consentimento da razão significa aquele momento em que nosso pensamento, nosso intelecto para avaliar aquilo contra o que estamos lutando. E que muitas vezes devemos baixar a nossa agressividade, baixar a nossa contrariedade e consentir a mensagem que a razão nos passa, de que esse é o caminho, de deixarmos de ser contrários, de expressar a contrariedade a um caminho normal das coisas. A resignação também aparece em alguns momentos, em que estamos negando o que está acontecendo, negando aquilo que se reflete muitas vezes em nossas vidas. O nosso coração nos mostra também qual é o consentimento, qual é o caminho. E resignar-se também significa o caminho da evolução. São forças ativas diante das provas, não significam fraqueza e humilhação. Pelo contrário, obedecer aquilo que a nossa razão nos pede e nos resignarmos perante aquilo que não podemos mudar requer muita força, requer de nós um controle, que às vezes é exatamente a prova pela qual precisamos passar. E os fracos normalmente não são nem resignados e nem os orgulhosos são obedientes. Jesus exemplifica essas virtudes e ensinou que a renúncia faz parte de cada uma delas. Numa época em que a sociedade, muito materialista, sucumbia à corrupção, Jesus passou esses ensinamentos. Percebam que esse mal, a corrupção, é muito mais antigo do que podemos pensar. A gente sempre aproxima muito de nós, vivemos um mundo em que a corrupção está ao lado. E na época de Jesus não era diferente. Jesus deixou o seu exemplo. Como atuar, como agir em relação a essas coisas. Agora é nossa vez de exercitar aquilo que ele exemplificou. Colocar o ensinamento dele em prática. Isso é diferente de esperar pela volta dele para resolver o problema. É diferente de esperar a eclosão de um novo líder que faça o que cada um de nós já deveríamos estar fazendo. E essa reflexão é muito importante, porque nós temos uma tendência de terceirizar a nossa ação e achar que a solução vem sempre de fora. Quando Lázaro escreveu essa mensagem, a sociedade estava dividida entre o desenvolvimento intelectual e a indiferença moral. O primeiro, apesar de significar a porta para o progresso, era individualista, pois o conhecimento não estava a serviço de todos. O segundo, representado pela grande maioria, estava voltado basicamente para os prazeres e supressão das necessidades físicas sem pesar consequências. Quando olho para o nosso tempo atual, vejo que o intelecto já não ocupa o lugar de importância que teve quando Lázaro deixou essa mensagem em 1863. A tecnologia hoje tomou o posto e nos deixou mais individualistas do que antes. E a moral, essa caiu da indiferença para uma espécie de diluição dentro de padrões que respondem mais às vaidades e desejos do que às verdadeiras necessidades. Mesmo assim, a orientação de Lázaro continua atual. Devemos nos resignar ao impulso da evolução e obedecer à lei do progresso. Ou seja, ouvir e acolher a sabedoria e os limites propostos pela nossa razão e pelo nosso coração.
agir de acordo com isso e entender os exemplos que Jesus nos deixou e colocá-los em prática. Um espírito protetor, na mensagem deixada em Bordeaux em 1863, diz que a cólera é o resultado danoso das contrariedades sofridas pelo orgulho e pela vaidade. São acessos de demência que nos fazem semelhantes aos animais ferozes. Pela cólera, rejeitamos observações justas e repelimos bons conselhos, porque nos achamos melhores do que aquele que vem nos oferecer orientação e clareza de ideias. Nesse estado demencial, pretendemos que este se curve diante do que pensamos ou queremos. O colérico ataca a tudo e a todos, tornando-se violento em diferentes gradações. Em suas crises, além do prejuízo material, pode causar danos físicos às outras pessoas, alvo de seu ataque. Passada a situação, os coléricos tendem a justificá-la como uma perda de controle de si, sem, no entanto, olhar para o verdadeiro fato desencadeante, que é sempre o seu orgulho ferido. A cólera impede de fazer o bem e pode levar a fazer muito mal. Hahnemann, também um espírito que deixa mensagem em Paris em 1863, ainda tratando sobre a cólera, explica que o indivíduo colérico tende também a culpar o seu organismo, o seu corpo, como se fosse vítima de uma doença e, de certa forma, acusando a Deus pelas suas próprias faltas. Porém, o nosso amigo espiritual afirma que não é o corpo que gera a cólera ou outros maus comportamentos. Os vícios e as virtudes pertencem ao espírito, sendo dele o mérito pelo bem que faz e a responsabilidade pelo mal que produz. Sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que ao reencarnarmos trazemos como bagagem as nossas tendências, os nossos gostos, os nossos afetos, as nossas afinidades. E muitas vezes a experiência terrena nos propõe situações em que somos postos à prova para mostrar que entendemos que algumas dessas tendências, gostos ou afinidades não fazem bem à nossa evolução, não colaboram com a nossa evolução e devem ser deixadas de lado, devem ser deixadas para trás, devem ser substituídas por algo que seja bom para nós, bom para aqueles que nos cercam e bom para a nossa evolução e para a evolução do nosso grupo. Logo, ser brando e pacífico é um progresso que devemos empreender voluntariamente, buscando atitudes de doçura e afabilidade, de paciência, de obediência e resignação, de renúncia, de perdão, de amor e caridade. A gente ouve, sede brandos e pacíficos e pensamos que é tão fácil, não é? Mas é, na verdade, um aprendizado que requer de nós muita atenção, muita força. Precisamos, sem demora, empreender a nossa melhora, firmes e perseverantes nos ensinamentos do Cristo. Essa é a mensagem do nosso Evangelho, do nosso estudo do Evangelho de hoje. E para encerrar, eu convido a todos a realizarem comigo agora uma vibração. Então vamos nos colocar confortáveis, vamos mais uma vez pensar em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso irmão maior, e convidar os amigos da espiritualidade maior para nos auxiliarem neste momento a oferecer os melhores fluidos, aquilo que temos de melhor em nós, em favor dos nossos irmãos necessitados, onde quer que eles estejam. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, neste momento, vítima
de pessoas orgulhosas e vaidosas, que declaram guerras, que manifestam guerras e prejudicam tantas pessoas inocentes. Que essas pessoas possam ser neste momento iluminadas, intuídas para o bem, para o bom, que possam superar essa necessidade de poder e possam propor a paz. Que os lugares que vivem neste momento tanta destruição possam, mediante a paz e com o poder e a força da fraternidade, se reerguerem. Vamos vibrar neste momento pelo nosso Brasil, pedindo também pelos nossos governantes que tenham discernimento, que tenham também os bons pensamentos, a boa orientação, a boa intuição e voltar-se para o seu digno trabalho de conduzir a nossa nação para o desenvolvimento, para o crescimento e para o acolhimento a todos os seus habitantes. Pedimos também por aquelas pessoas que vivem hoje em tanto sofrimento, pela falta de recursos materiais, pela falta de recursos básicos, alimentação, saúde, moradia. Que essas pessoas encontrem pelos seus caminhos mãos amigas que possam auxiliá-los nas suas necessidades e que também possam essas pessoas conduzir as suas vidas, apesar das dificuldades, sempre centradas no que é bom, no que é correto. Vamos nos aproximando um pouco de nós mesmos e vamos vibrar neste momento pela nossa cidade e por tantas pessoas que carecem, às vezes, daquilo que nos sobra. Que sejamos caridosos e atentos para com essas pessoas e saibamos oferecer o que elas necessitam. Pedimos, Senhor, pelos moradores de rua, pelos nossos irmãozinhos envolvidos às vezes na drogadição, na criminalidade, muitas vezes por falta de opção. Pedimos por aqueles que padecem nesse momento com alguma doença num hospital ou até mesmo em suas próprias casas. Pedimos por aqueles que estão nos asilos e nas creches. E por aqueles que estão nas cadeias ou em qualquer outro tipo de instituição. Mestre Jesus, derrama sobre todos esses nossos irmãozinhos que passam por algum tipo de sofrimento, os bons fluidos que tragam o alento, que tragam um pouco de paz, que tragam também o desejo de melhora, de modificação de comportamento. E para aqueles que estão hoje num asilo, como eu comentei, que recebam através desses nossos fluidos a sensação de um abraço carinhoso e a sensação de pertencimento a essa grande família que constituímos na humanidade. Vibramos também neste momento por nós mesmos, pelos nossos familiares, por algum caso particular que conhecemos e que necessita neste momento de bons fluidos, que necessita de uma orientação, de uma palavra. Que os bons amigos da espiritualidade possam conduzir tudo isso que desejamos de bom para essas pessoas que amamos e com quem nos preocupamos. E pedimos agora, Senhor, pelo Centro Espírita Allan Kardec, pelos seus departamentos,
Pedimos, Senhor, pelos seus trabalhadores, pelos seus frequentadores, e que essa luz que emana dessa casa, que acolhe a todos nós, possa, Senhor, ser um porto seguro para tantos encarnados e desencarnados que buscam neste momento conhecer os seus ensinamentos, encontrar consigo mesmos e poderem em algum momento ser dignos de serem chamados instrumentos da sua paz. Fica conosco, Jesus, faça de nós teus instrumentos e nos abençoa hoje e sempre. Que assim seja. Eu agradeço pela companhia de todas vocês, de todos vocês, e até uma próxima.